Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, antes de começar a trazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, gostaria de agradecer ao Senhor por essa grandíssima oportunidade que temos de poder pregar em um culto de ensino da palavra aqui na nossa igreja matriz. Haja vista que esse dia é um dia que nós estamos aqui para ouvir o nosso pastor presidente, e ele abre esse espaço para que nós venhamos trazer uma palavra dentro de uma série que Deus tem colocado no seu coração. E alguns presbíteros passaram por aqui trazendo excelentes mensagens a respeito do fruto do Espírito, com suas características. E nós aprendemos com esses grandes homens de Deus. Alguns deles se faz presente aqui nessa noite, outros são os pastores, evangelistas, pregadores, professores que lecionam e pregam muito bem a palavra de Deus. E na verdade estou aqui muito honrado por estar dentro dessa grande oportunidade. Louvo ao Senhor por esta palavra que o Senhor colocou no coração do nosso pastor presidente. Meus irmãos, como lido na leitura devocional inicial para este culto, lemos novamente a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos de número 22 e 23, mais propriamente, que vai falar a respeito do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele tem os seus gomos, ele tem as suas características essas que vai revelar o caráter de Cristo. Olhando à luz da Bíblia, nós vamos perceber que estas características apontam para Cristo, que pela qual, através da habitação do Espírito Santo na vida da igreja, isto aflora, isto aparece. O Senhor Jesus, ele vai dizer no livro ou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15, que Jesus, ele é a videira verdadeira, e os ramos somos nós, que pela qual somos alimentados por esta videira, e devemos dar frutos, porque estamos coligados, estamos ligados diretamente nessa videira. E se Jesus diz que ele é a videira verdadeira, é porque existem outras videiras por aí que são falsas.
E quando ele diz que é a videira verdadeira e que nós somos os ramos e que devemos dar frutos, nós sendo parte da videira, não devemos produzir azeitona. Fazendo parte da videira, não devemos produzir maçãs. Fazendo parte da videira, não devemos produzir tangerina ou qualquer outra fruta ou fruto, mas estando na videira, devemos produzir uvas, porque Jesus está dentro desse texto explicando, esclarecendo que aquele que é ramo e está ligado nele vai produzir o fruto que a sua coligação está alimentando. E nós, entendendo isto, entendemos que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele deverá ter o fruto do Espírito. Não tem como produzir outro fruto se o que te governa é o Espírito Santo de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a carta a uma igreja na Galácia, porque ele está preocupado com alguns pregadores que por ali estão pregando as leis, e nessa pregação eles estão pregando a circuncisão, alguns rituais judaicos, a fim de dizer para aquele povo de Deus que tão somente isto era necessário para a critério de salvação. Então Paulo escreve a carta à Galácia para orientar o povo de Deus, que não é tão somente por aí, mas também devemos ter a ligação e viver uma vida espiritual, uma vida subjugada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele faz a vontade da carne. A vontade da carne direciona para as coisas desse mundo. A vontade da carne nos leva para baixo. A vontade da carne nos condiciona para a morte. Porém, o que tem o Espírito Santo de Deus nos direciona para cima. O que tem o Espírito Santo de Deus nos direciona para os céus. O que tem o governo da sua vida pelo Espírito está condicionado à vontade de Deus na sua vida. Oh glória! O que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida não faz o querer da carne, que atrai para a morte, mas faz a vontade do Espírito, que atrai para a vida. Se você entende essa palavra, levanta a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18, está escrito: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, através do Espírito, de glória em glória, o Senhor, Ele vai te fortalecendo, Ele vai te estruturando, Ele vai te alimentando. Ora, porque uma vez que eu tenho o Espírito, eu preciso continuamente buscar o Espírito? É por causa deste impercalço, é por causa desta guerra, aleluia, que você está no meio e tem a decisão de escolher o governo da sua vida. Ou você decide
que o Espírito governe a sua vida, ou você decide que a carne governe a sua vida. Porém, se você deixar com que o Espírito governe a sua vida, você vai ser direcionado pelo Espírito e você vai produzir o fruto do Espírito, e de glória em glória o Senhor, Ele vai te abençoando. Oh, glória a Deus! Só por mais essa vez eu vou pedir, levanta a tua mão, aleluia, e glorifique e agradeça a Deus, porque Jesus foi assunto aos céus e disse que enviaria o Consolador, e o Espírito Santo de Deus está habitando na igreja. Aleluia, glória a Deus. O fruto do Espírito representa o caráter de Cristo, aos quais representadas em 9 qualidades. E aqui eu quero dividi-la em pelo menos 3 partes. 3 partes essas que vão falar a respeito da comunhão com Deus, relacionamento com pessoas, e também reflete uma vida íntegra cristã. A primeira parte vai falar sobre o amor, a alegria e a paz. A segunda parte do relacionamento vai falar sobre a longanimidade, benignidade e bondade. E a terceira parte é a parte que vai falar sobre uma vida cristã íntegra, uma vida de até mesmo desafio. Então nós vemos aqui a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que em outras traduções está falando sobre a temperança. Observe que aqui está falando sobre uma vida cristã, nessa terceira parte. E quando eu olho isso, eu vejo que Paulo, ele faz 3 divisões a respeito da igreja. Ele vai tratar a igreja como templo, ele vai tratar a igreja como noiva, e ele vai tratar a igreja como membro, como corpo, a fim de dizer que como templo, ele está falando de habitação, coisas de comunhão com Deus. Ele vai falar como noiva a respeito de relacionamento. E ele vai falar como corpo a critério de membro, de serviço. Então, nós observando o tratado de Paulo, que pela qual nós dividimos em 3 partes, Paulo sempre teve essa preocupação de ter uma comunhão com Deus, de termos um relacionamento, um bom relacionamento espiritual, e de termos também uma vida cristã íntegra. E não tem como ter estes detalhes na sua vida sem o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Perceba que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 16. E que consenso templo de Deus com ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Como noiva, segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, versículo de número 1 e 2, porque estou zeloso de vós, como zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. E como corpo, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 25 ao 27, para que não haja divisão no corpo,
mas antes tenham os membros iguais, cuidados uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Oh, glória a Deus! Entendemos isto. Isso posto, nós vamos perceber que a classe do domínio próprio, que é a característica do fruto do Espírito, que é uma das características que representam o caráter de Cristo, domínio próprio, está numa vida cristã íntegra, está direcionada a uma vida íntegra na presença do Senhor. E para que nós venhamos ter este domínio próprio, esta temperança, nós devemos entender que o nosso governante é o Espírito Santo de Deus. Há alguém que vai querer ser como um grande homem de Deus. Há alguém que vai querer ser falado, direcionado e apontado como um grande homem de Deus, porém não tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Então, em dado momento, por mais que ele tente enganar, aquilo vai aflorar os frutos, ou melhor dizendo, as obras da carne, porque só pode produzir o fruto do Espírito aquele que tem o governante chamado Espírito Santo de Deus na sua vida. Domínio próprio. Eu quero ser como esses pastores. Eu quero ser como esses homens de Deus. Você já parou para conversar com algum deles? É uma paciência, é uma mansidão, é uma sabedoria. Eu não vou apontar para não ser injusto, mas nós vemos aqui que esses homens têm essas características. Você sentado aí também tem. Quando você para, conversa, você percebe que aquela pessoa, ela transmite amor, aquela pessoa transmite alegria, aquela pessoa transmite paz, aquela pessoa tem longanimidade, benignidade, aquela pessoa é uma pessoa bondosa, aquela pessoa é uma pessoa de fé, aquela pessoa é uma pessoa mansa, e aquela pessoa tem uma temperança, um domínio próprio, porque aquela pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, meu irmão. E aí, nós se deparamos com essa temática a respeito da temperança, domínio próprio, que para mim foi um desafio poder estar aqui nessa noite falando sobre esse assunto, porque nós, quando olhamos para nós mesmos, e Paulo vai tratar disso, analisando a nós mesmos, percebemos que somos falhos, percebemos que falamos algo com alguém que não deveria ter falado, percebemos que nós erramos em algum momento, e se vergonhamos às vezes daquilo que fizemos. Domínio próprio é evitar que isto te governe. Domínio próprio é evitar que as obras da carne governe a sua vida, mas a ação do Espírito produza em você, aleluia, o fruto da temperança
temperança. A característica da temperança na tua vida, ela é importante até para você se manter vivo. Um grande pastor, pregador da palavra, contando o seu testemunho, ele vai dizer na sua mensagem que certa feita ele entra dentro de um carro e quando ele está indo em direção à igreja para pregar, ele no meio do caminho se depara, obreiro Marcos, com uma grande multidão no meio da rua, em um bar que estava cheio, e as músicas, as mulheres, os homens dançando, e ele parou no meio da rua, ligou o pisca-alerta, e ele desviou daquele homem que estava à sua frente, e o homem, olhando o carro, olhando para ele, curvava o seu corpo e acompanhava, e ele olhou dentro dos olhos daquele homem, baixou a cabeça e foi embora. O carro que estava atrás dele parou na frente daquele homem, e quando chegou perto, ele encostou nas pernas daquele homem e tacou a mão na buzina. Aquele homem sacou uma arma e descarregou em cima daquele motorista. A temperança, ela também te ajuda a estar vivo. Aleluia. Tem muito crente que não tem temperança na sua vida. Tem muito crente que não tem o domínio próprio na sua vida. Tem um tal de sincericídio por aí agora. No ano de 2023 isso aflorou mais ainda. Sincericídio, sabe o que é isso? É falar aquilo que vem à mente como verdade para ele, para tal. E ele fala porque ele acha que é a verdade, e a verdade deve ser falada, doe o que doer. Nós pregamos a verdade. A verdade deve ser pregada. Porém, verdade no momento errado é falta de sabedoria. Vou repetir isso aqui. Verdade no momento errado é falta de sabedoria. E é, aleluia, alguém que não tem domínio próprio para parar, pensar de contar de 1 até 3, respirar e depois falar. Pessoas que se enrolam nas suas próprias línguas. Pessoas que estão se amarrando na sua própria boca, na sua própria fala. E Tiago vai falar sobre isso. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Tiago 3:3. Ora, nós, aleluia, pomos freio nas bocas do cavalo, para que nos obedeçam, e conseguirmos dirigir todo o seu corpo. Tiago está dizendo aqui, que a língua comanda o corpo, em algumas situações. Direciona vidas, amaldiçoa vidas, abençoa também. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para nossas vidas. Toda língua que se levantar contra mim, toda língua que se levantar contra você, toda língua que se levantar contra a igreja do Senhor, não prosperará.
Oh glória, porque essa igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. E essa igreja é uma igreja temperada. Essa igreja é uma igreja que tem domínio próprio. Oh glória a Deus. Pare, irmãos. Pare. Pense. Quantas vezes você foi ignorante? Quantas vezes você foi alguém que 2 ou 3 bateu palma para você, porque você foi lá e falou mesmo, fez mesmo, deixou a confusão armada, porque não teve domínio próprio. Você até estava com a razão, você fazendo isto perde a razão. Você sai do querer do Espírito, porque o Espírito não é um Espírito, aleluia, de contenda. O Espírito é santo, oh glória. O Espírito te leva para as coisas santas, para as coisas de Deus. Então a partir dessa noite, você vai, aleluia, refrear a sua língua, você vai dominar os seus desejos sexuais, você vai dominar os seus hábitos cotidianos, você vai dominar a sua ira, você vai ser alguém controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque você tem temperança e é alguém que tem domínio próprio. Só quem tem aqui o Espírito Santo de Deus e pode levantar a mão para adorar, levanta a tua mão comigo e adore a esse Deus nessa noite. Olá, baixando arabacalabarai, no miraci andarai a candarabachúria. Oh, estou sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu estou sentindo a presença do guerreiro, aleluia, Jesus Cristo aqui nessa noite. Você não está aqui para fazer a vontade da tua carne, você está aqui para fazer a vontade do Espírito Santo que habita em você, aleluia, que mora em você, oh glória, que domina você, e você é guiado por Ele. Oh glória, oh glória. Olha para esse crente que está do teu lado e vê se ele tem um espírito de Deus, glória. Oh aleluia. Terracianda caia sobre queminaia rai. O meu tempo já acabou, mas eu estou aqui sentindo a presença de Deus. E o Senhor está me vocacionando a dizer que muita gente, aleluia, que tem o hábito de falar mesmo, de abrir a boca, de fazer conforme quer. Oh glória, o Senhor está dizendo que Ele vai ser o governante da tua vida. A tua vida vai ser, oh glória, vai ser outra a partir dessa noite, porque o que predomina na tua vida é o querer do Espírito. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode exaltar ao nome desse Deus? Só quem pode. Levanta a tua mão e adore ao Senhor nessa noite. Eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.